Amém? Hoje é o nosso terceiro dia. E eu queria que você abrisse comigo em Marcos. Nós vamos declarar, nós vamos ativar esse princípio ainda mais. Sabe, os nossos dias, esses dias em específico, têm sido dias de definição. Não só do nosso ano, mas eu creio que da nossa década. Porque nós entramos em um novo tempo, nós entramos em uma nova década, e esse é o primeiro ano dessa nova década. E aquilo que nós fizermos esse ano, e as palavras que nós liberarmos esse ano, vão dar destino aos próximos 10 anos. Vão dar destino àquilo que nós vamos fazer, àquilo que nós vamos construir. Vão preparar o caminho pelo qual nós vamos andar, amém? Abra comigo em Marcos 5. Aleluia. O Senhor é muito bom. Muito bom. Você pode agradecer a Ele por esse momento. Você pode agradecer a Ele porque Ele te permitiu estar aqui, porque Ele te permitiu estar aí acompanhando através dessa live. Porque Ele tem nos permitido contemplar o seu poder e a sua beleza. Aleluias. Marcos 5, 21. Aleluia. E tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, e viverá. E Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. E aconteceu que certa mulher, eu queria que você repetisse comigo, certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera, à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, e vindo por detrás dele, entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do flagelo. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. E então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operado, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? E eu estava meditando nesse versículo, nessa passagem, e vendo o contexto dessa mulher. Como vocês perceberam, ela tinha 12 anos nessa situação. 12 anos padecendo desse mal, 12 anos tentando uma forma de resolver, 12 anos tentando mudar a sua circunstância, 12 anos sem algo efetivo. E a situação dela só piorava. E eu não sei se você sabe, mas naquela situação, aquela mulher, ela não estava como alguém que estava em comunhão com a sociedade, mas ela estava à margem da sociedade. Porque para as pessoas naquele tempo ela era impura, ela não podia tocar em nada, e ela estava há 12 anos naquela situação. E eu não sei se você reparou, mas a história começa aqui falando de Jairo, não era dela. Não era o momento dela. Não era dela. Mas sabe o que eu achei interessante? Ela ouviu falar de Jesus. Não, você não entendeu. Ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela mudou a atitude dela, ela tomou uma postura diante disso. Pô, eu já tentei de tudo, eu tenho 12 anos. E eu ouvi falar que esse Jesus, Ele pode mudar a minha circunstância. Que esse Jesus tem o poder para mudar a minha verdade, tem poder para mudar o que eu estou vivendo nesse momento. E ela não ficou só nisso, ela tomou uma atitude. Não só em se mover e ir na direção de Jesus,
mas em declarar, porque ela ia no caminho, dizendo consigo mesma: se eu apenas tocar, se eu apenas tocar. Eu não sei quantos quilômetros aquela mulher andou, mas eu só imagino ela andando quilômetros e quilômetros e dizendo empolgada: se eu apenas tocar. Não é o que as pessoas vão dizer, não é a minha situação, não é a sociedade, mas é se eu apenas tocar. Porque ela ouviu o que esse Jesus fazia e ela acreditou. E sabe, nós temos ouvido o que esse Jesus é capaz de fazer. E eu não sei se você se alegra, mas eu me alegro, porque esse Jesus mudou a minha história. Esse Jesus. Sabe, lá em Provérbios 24:10 vai dizer: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. E eu só vejo nessa mulher a determinação de ser curada, a determinação de viver algo diferente. Ela se agarrou a tudo que podia. Ela tentou nos médicos, ela tentou com os recursos que ela tinha, mas nada funcionou. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela encontrou aquilo que daria jeito e mudaria a sua circunstância. Mas ela não parou nisso. Ela confessou. E sabe, a confissão é a nossa maior arma. É a nossa maior arma. Porque eu não vejo o Senhor fazendo nada. A gente vai ler lá no Gênesis, começa com o Senhor falando e disse Deus. Se Deus falou, querido, nós podemos confessar. Nós podemos usar esse poder, essa autoridade, para romper com o natural, para romper com a esterilidade, para romper com as doenças. Nós precisamos parar de calcular e pensar o que a sociedade vai dizer. Porque aí se alguém soubesse que ela estava naquele... mas se alguém soubesse, ia tirar ela arou para calcular. Eu não penso naquela mulher parando para calcular 12 anos naquela situação, eu não ia parar para pensar. Ela criou coragem, ela foi determinada naquilo que ela queria. E eu só imagino ela indo no caminho já com expectativa. E nós precisamos confessar dessa forma, com expectativa. Aleluia. Com expectativa. Não perca sua atenção, querido. Não se distraia. Não se distraia. Com expectativa, aquela mulher caminhou. Com expectativa naquilo que ela estava confessando. Porque sabe, ao redor de Jesus tinha uma multidão. Ao redor de Jesus, para ela chegar até ele não existia só uma barreira, existia várias. Existia a sociedade, existia o fato dela ser mulher e querer tocar nas vestes dele. Você acha que foi fácil? Como é que você acha que estava o estado dela no corpo físico? 12 anos, sangrando, 12 anos. Como estavam as suas forças? Mas ela decidiu. Ela decidiu. Ela decidiu não ser mais uma na multidão. Ela decidiu. É o momento de Jairo, eu não quero nem saber, Jairo, eu quero o meu momento. Ela não parou para pensar. Porque Jesus estava indo para a casa de Jairo, querido. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Não, eu vou esperar Jesus sair da casa de Jairo para eu tocar nele. Não. Ela confessou que se apenas tocasse. Ela confessou e ela se ateve nisso. Independente. Independente. E esse mesmo Jesus opera em nós, através de nós, nos nossos dias. E sabe o que é engraçado? Ela não tocou só em Jesus, ela tocou na palavra. Ela tocou na palavra, ela tocou no verbo vivo. E sabe, nós temos o verbo, nós temos o poder e a autoridade para falar, para decretar as circunstâncias. Porque eu não sei se você parou para pensar, mas nesses dias as circunstâncias têm dito tanta coisa. Você sabia que a sua conta tem uma voz? O seu boleto tem uma voz? A sua saúde quer também ter uma
voz. O sistema quer ter uma voz sobre você. Mas você precisa levantar a sua voz. As circunstâncias, os seus dias precisam ouvir a sua voz. E o que nós temos dito? Eu não estou dizendo para você ignorar os fatos, eu estou dizendo para você não aceitar a permanência deles. Eu estou dizendo para você ficar com a verdade da palavra. Aleluias. Aleluias. Se eu tão somente tocar. Aleluias. Ela pavimentou o caminho para o milagre. Com as palavras que ela dizia, ela pavimentou o caminho para o milagre. Em Marcos 11, 23 vai dizer, porque em verdade vos digo qualquer que disser, a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que disser. E em 2 Coríntios 4:13 vai dizer, e está escrito, eu criei e por isso falei. E com esse mesmo espírito de fé nós cremos e por isso falamos. A fé tem uma voz, a sua voz. A sua fé precisa ter a sua voz. Não adianta você dizer que crê e não agir em conformidade com isso. Não, eu creio que essa pandemia vai passar, então declare. Não, eu creio que a minha situação financeira vai virar, então declare. Eu creio que os meus próximos meses serão diferentes, então declare. Nós não estamos aqui profetizando. Eu sei que a gente está profetizando esses próximos 6 meses, mas eu não estou vendo mais assim. Eu estou no primeiro ano dessa década, então eu vou profetizar sobre esses 6 meses, mas eu vou profetizar sobre essa década. Porque eu não quero só viver esses 6 meses, eu quero viver o que Deus tem para mim nesses dias. E Ele nos deu autoridade para declarar. Ele te deu o poder. Você não precisa mais ser refém das circunstâncias. Não precisa. Ah, mas na minha casa é assim, mas o meu emprego está assim. Ah, mas eu não queria. Querido, as pessoas costumam dizer que há males que vêm para o bem. Eu não quero saber disso não, eu quero saber o que a palavra tem para mim. Ah, males que vêm. Não. A circunstância que eu estou não vai definir aquilo que eu sou. Aquilo que você viveu só vai te definir se você permitir. Porque se aquela mulher não tivesse tomado uma postura, ela continuaria sendo apenas uma mulher qualquer. Mas a atitude dela fez o nome dela entrar para a história. A atitude dela em romper a multidão fez o nome dela entrar na história. E eu não sei se você parou para analisar, mas toda vez que eu vejo a multidão eu fico assim, ó, pera aí. Tem um bocado de gente ali, por que só está citando essa pessoa? É porque ela teve coragem e ousadia para fazer o que ninguém fez. É porque ela teve coragem e ousadia de crer. E sabe, não entra para a história quem anda bonitinho. Não entra para a história, ai, eu vou fazer isso aqui. Não. Quem entra para a história é gente diferente. É gente ousada. É gente que se atreve a crer e a dizer e a fazer aquilo que a palavra diz. Porque eu só vejo Davi. Estava lá o gigante. E Davi abre a boca dele. Em meio àquela circunstância. Querido, ele poderia ter ficado calado. Ele poderia ter voltado para casa. Ele poderia ter continuado da mesma forma que ele estava. Ah, eu recebi uma palavra, né? Eu já fui ungido, acabou. Quando Deus quiser, Deus faz. Tá certo. Ele tomou uma postura diante daquilo. Ele tomou uma postura diante da situação. E aquilo fez com que ele fosse promovido. Porque depois daquele dia ele não foi mais o mesmo. O nome dele não foi visto mais da mesma forma. Ele não era mais Davi. Ele era o Davi que derrubou o gigante. Depois daquele dia, ela não era só uma mulher com fluxo de sangue. Ela era uma mulher que creu, ousou romper e foi curada.
Nós precisamos ser ousados. Nós precisamos ser ousados. E eu digo isso não só para você, como eu digo isso para mim. Quantas das vezes nós nos poldamos, nos moldamos, nos colocamos em uma forma. Não, porque o que vão pensar de mim, querido? O que vão pensar de você não paga as suas contas, não te promove, não te leva para lugar nenhum. Mas o que Jesus pensa de você? O que Jesus diz ao seu respeito? Isso sim a gente tem que pensar. Isso sim a gente tem que corresponder. Porque quando eu me preocupo com o que as pessoas estão dizendo de mim, eu estou correspondendo a isso. Mas quando eu me preocupo com aquilo que Deus diz ao meu respeito, eu vou corresponder a Ele. Já chega de se mover por homens, de se mover pelo natural. Porque se a fé foge à lógica natural das coisas, querido, e você está andando no natural, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Esses dias de pandemia e tudo que a gente tem visto, sabe, pessoas têm sido promovidas. Pessoas têm sido promovidas. Pessoas têm vivido coisas novas, pessoas têm visto recursos chegar de tudo quanto é canto. E muitas das vezes nós não estamos colhendo isso porque nós entramos nisso tudo e nos calamos diante da circunstância. E nos tornamos frouxos. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Não permita que a circunstância diga como você deve agir. Fale. Você tem uma voz. Você tem uma voz. Cada um vai receber o fruto da sua confissão. Cada um vai receber o fruto da sua confissão. E sabe, nós temos falado de manifestações, nós temos falado de tantas coisas. E nós temos visto, às vezes, alguém que está do nosso lado viver a manifestação de algo na vida dele ou dela. E muitas das vezes não tem se tornado real nas nossas vidas, mas não é porque Deus não quer fazer. As janelas dos céus não estão fechadas, nem entreabertas. O que acontece é que a gente não está decretando. A gente não está usando a autoridade e o poder que a gente tem. E sabe, aquela mulher dizia, e ela colheu o fruto disso. E Jairo que estava lá no começo da história, ele pedia, vai na minha casa. Só que eu não sei se você percebeu, mas ela atravessou Jairo. Eu não sei se você percebeu, Jairo estava na fila, é minha vez, é minha bênção. Ela chegou como quem não quer nada e ó, é minha vez. Mas sabe por quê? Ela estava confessando. E ela se posicionou conforme aquilo que creu. E ela agiu em conformidade com isso. Não é só pedir, querido. Você precisa confessar. Você precisa confessar aquilo que crê. Todos os dias, insistentemente, até que isso se torne parte de você. Na verdade, isso precisa ser parte de você antes de você declarar. Todos os dias. E em Provérbios 18, 21 vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama a comerá do seu fruto. E aquele que ama comerá do seu fruto. E sabe, as nossas palavras são como uma foice. Eu estava pensando nessa palavra e o Senhor trazendo isso para mim. Eu só consegui enxergar, você está no caminho. E eu não sei se você já foi no interior, mas quando a gente vai no interior, a gente vai passar por um caminho que é fechado. A gente precisa limpar o caminho antes de atravessar. E a sua palavra funciona da mesma forma. Aquilo que você confessa vai liberando o caminho para que você possa passar. Você não entendeu? Vai liberando o caminho para que você não seja arranhado pelos espinhos. Para que você não seja ferido no processo. Para que você enxergue aquilo que está lá no final. Vai limpando. Isso acelera, você chega mais rápido. Porque eu não sei se você já tentou passar pelo meio de espinhos. Querido, não é fácil não. Mas quando a gente limpa o caminho, quando a gente prepara o caminho, fica mais fácil.
fica mais simples de andar. E nós não podemos nos permitir mais ficar inertes. Mateus 18 vai dizer que tudo que ligares na terra, tudo que ligares na terra, será ligado nos céus. E em Salmo 115:16 vai dizer: os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E eu não sei se você percebeu, mas você é filho. Então a terra é de quem? Use a autoridade que você tem. Use o poder que foi dado a você. E como eu disse mais uma vez, os seus dias precisam ouvir a sua voz. Todos os seus dias precisam ouvir a sua voz. Precisam ouvir as suas confissões. Aleluia. Aleluia. O que é que está acontecendo com esse relógio? Misericórdia. Aleluia. A nossa confissão vai nos levar a possuir mais rápido aquilo que nós cremos. Vai acelerar o processo. Vai mudar as circunstâncias. E vai mudar até a nossa forma de enxergar. Porque a palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir. A boca mais próxima de você, querido, é a sua. Não espere ouvir uma mensagem motivacional para melhorar o seu dia. Não espere. Não espere. Não espere ouvir alguém te dizer: não, você consegue. Não. É bom, mas não espere por isso. Porque o poder e a autoridade já está com você. E o que você mais precisa para romper com isso está na sua mão. A maior arma que você poderia ter. E muitas vezes nós menosprezamos isso. Nós passamos pelos problemas e nós olhamos para o outro lado. Nós passamos pelos problemas, nós procuramos outros conselhos. Mas em nenhum momento nós paramos e pensamos o que a palavra está dizendo sobre isso. O que o meu pai está dizendo acerca disso. O que o meu pai diz ao meu respeito. Porque se nós pararmos para olhar isso, nós não vamos declarar às circunstâncias qualquer palavra. Nós vamos declarar às circunstâncias as palavras de Deus. É ser inteligente, querido. Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, não disse o que ele achava, não. Eu estava analisando, eu disse: rapaz, Ezequiel foi esperto. O Senhor perguntou, ele: Senhor, tu sabes. Eu vou dizer nada? Não. O Senhor é Deus. E se o Senhor é Deus, o Senhor sabe. Cara esperto, pô. E você vai perceber que no decorrer do texto, ele vai declarando aquilo que o Senhor disse a ele. Ouvir a palavra do Senhor. Não é declarar apenas por declarar. Não é ser positivo. É declarar a palavra. É declarar a verdade. É declarar o fundamento. Não é só dizer o que você pensa ou acha. Aleluias. Porque a confissão é a nossa fé em ação. E nós precisamos colocá-la em ação. Por isso nós precisamos dizer e perseverar em dizer. Constantemente. Até que se manifeste. Até que os meus olhos vejam. Nós precisamos perseverar na palavra. Nós precisamos perseverar na confissão. Nós precisamos perseverar em permanecer em Deus. Todos os dias. Porque confessar é dizer às circunstâncias o que Deus já disse a você. Eu acho que você não ouviu isso, eu acho que você não entendeu. Confessar é dizer às circunstâncias o que Deus já disse a você. E Ele já disse que você é curado. E Ele já disse que você é vencedor. E Ele já disse que você é próspero. E Ele já disse que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ele já disse tantas e tantas verdades ao nosso respeito. Você não precisa se mover pela circunstância.
Você não precisa se mover pela sociedade. Você não precisa, você tem que se mover pela palavra. Então haja. Confesse. Se posicione. Se levante diante das circunstâncias. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento.